Bom dia! E hoje nós continuamos o livro de Jeremias, do capítulo 31 ao 40, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, que possamos escutar essas palavras de vida eterna e sermos transformadas no poder do Senhor Jesus. Amém. Capítulo 31. Anúncio de uma nova aliança. Naquele tempo, oráculo do Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas continuarão o meu povo. Eis o que diz o Senhor: foi concedida graça no deserto ao povo que o gladio poupara. Dentre poucos Israel gozará de repouso. De longe me aparecia o Senhor. Ama-te com o eterno amor, e por isso a ti estendi o meu favor. Eu te reconstruirei e serás restaurada, ó Virgem de Israel. Virás ornado de tamborins, participarás de alegres danças. E ainda plantarás vinhas nas colinas de Samaria, e delas colherão frutos os plantadores. Pois dia virá em que os veladores gritarão nas montes de Efraim: erguei-vos, subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Por isso diz o Senhor: lançai gritos de júbilo por causa de Jacó. Aclamai a primeira das nações, e fazei retumbar vossos louvores, exclamando: o Senhor salvou o seu povo, o resto de Israel. Eis que os trago da terra do norte e os reúno dos confins da terra. O cego e o coxo estarão entre eles, e também a mulher grávida e a que deu à luz. Será imensa multidão que há de voltar, e que voltará em lágrimas. Eu a conduzirei em mim às suas preces, e a levarei à beira de águas torrentes, por caminho em que não tropeçarão. Porque sou para com Israel como pai, e Efraim é meu primogênito. Nações, escutai a palavra do Senhor, levai a notícia às ilhas longínquas, e dizei: aqueles que dispersou Israel reunirá e guardará qual pastor o seu rebanho, porquanto o Senhor resgata Jacó e o liberta das mãos do seu dominador. Regressarão entre gritos de alegria às alturas de Sião, acorrerão aos bens do Senhor, ao trigo, ao moço e ao óleo, ao gado menor e ao menor. Sua alma se assemelha a jardim bem regado, e sua fraqueza cessará. Então a jovem executará danças alegres, jovens e velhos partirão um júbilo comum. Eu lhes transformarei o luto em regozijo, e o consolarei após o sofrimento, e os alegrarei. Cumularei os sacerdotes de abundantes vítimas gordas, e meu povo se fartará de meus bens, oráculo do Senhor. Eis o que diz o Senhor: ouve-se em Ramá uma voz, lamentos e amargos soluços. É Raquel que chora os filhos, recusando ser consolada, porque já não existem. Eis o que diz o Senhor: cessa de gemer, enxuga tuas lágrimas. Tuas penas terão a recompensa, oráculo do Senhor. Botarão teus filhos da terra inimiga, desponta em teu futuro a esperança, oráculo do Senhor. Teus filhos voltarão à sua terra, sim, ouço os gemidos de Efraim, vós me castigastes, fui punido, qual não virem submisso. Convertei-me, porém, e que eu volte, já que sois vós o Senhor meu Deus. Após haver errado, arrependi-me, e a compreender feri a coxa. Sinto-me envergonhado e confundido, porque trago o opróbrio de minha juventude. Não é, porém, Efraim, filho querido, eternamente amado por mim? Todas as vezes que falo contra ele, mais viva se torna em mim a sua lembrança, e meu coração se comove ao pensar nele. Terei compaixão dele, oráculo do Senhor. Ergue sinais, coloca postos indicadores, olhe bem o caminho, a senda que percorres. Volta, Virgem de Israel, volta para tuas cidades. Até quando andarás vagando, filha rebelde? Eis que o Senhor criou uma coisa nova sobre a terra, é a esposa que cerca de cuidados o esposo. Eis o que diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: quando eu lhes houver mudado a sorte a terra de Judá e as suas cidades, proferirão de novo esse desejo: que o Senhor te abençoe, mansão de salvação, montanha santa. E nesses lugares em Judá e suas cidades, juntos habitarão operários e pastores, porque saciarei a alma fatigada, e aqui languece e matarei a fome. Despertei então, e senti quão doce me havia sido o sonho. Dias virão, oráculo do Senhor, em que disseminarei sementeiras pelas casas de Israel e de Judá, das quais nascerão homens e animais. Da mesma forma que por eles velei a fim de prejudicá-los, assim velarei para construir e plantar, oráculo do Senhor. Então não se dirá mais: os pais comem uvas verdes, e prejudicados ficarão os dentes dos filhos. Mas cada qual morrerá em razão do próprio pecado,
e se alguém comer uvas verdes, serão atingindo os próprios dentes. Dias virão, oráculo do Senhor, em que firmarei nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Será diferente da que concluí com seus pais, no dia em que pela mão os tomei para tirá-los do Egito, aliança que violaram, embora eu fosse o esposo deles. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Eu lhes incultarei a minha lei, eu a gravarei em seu coração, serei o seu Deus, Israel será meu povo. Então, ninguém terá encargo de instruir seu próximo irmão, dizendo: aprende a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, grandes e pequenos, oráculo do Senhor. Pois a todos perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. Eis o que diz o Senhor, que mandou o sol iluminar o dia, ordenou a lua e as estrelas clarearem a noite, que ergue as ondas encapeladas do mar, e cujo nome Javé dos exércitos. Se algum dia cessassem essas leis perante mim, oráculo do Senhor, somente então cessaria a raça de Israel de ser uma nação ante meus olhos para sempre. Eis o que diz o Senhor: se algum dia os fundamentos da terra puderem ser soldados, somente então poderia abandonar a raça de Israel. Dias virão, oráculo do Senhor, em que a cidade será reconstruída pelo Senhor, desde a torre de Ananeel até a porta do ângulo. Será o cordel estendido para medir até a coluna de Garebe e voltará para Goata. Todo o vale, cheio de cadáveres em cinza, e todos os campos até a torrente de Cedron e o ângulo da porta dos cavalos, a leste, serão bens consagrados ao Senhor. Jamais serão eles devastados nem destruídos. O campo comprado pelo profeta. Capítulo 32. A palavra do Senhor foi dirigida a Jeremias no 10º ano do reinado de Sedecias, rei de Judá. Era então o 18º do reinado de Nabucodonosor. O exército do rei de Babilônia sitiava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava detido no cárcere do palácio real. Sedecias, rei de Judá, mandaram-o encarcerar lá, dizendo-lhe: por profetizares desse modo, oráculo do Senhor, vou entregar essa cidade ao rei da Babilônia, que dela se apossará. E Sedecias, rei de Judá, não se livrará das mãos dos caldeus, mas cairá sob o poder do rei da Babilônia, a quem falará de viva voz, olhar ante olhar. E ele será levado para a Babilônia, onde permanecerá até que eu dele me ocupe, oráculo do Senhor. E se entrares em luta com os caldeus, não tereis êxito. Foi nesses termos que me falou o Senhor, disse Jeremias: eis que virá Anameel, filho do teu tio Selum, a fim de propor a compra de tua terra de Anatote, pelos que têm prioridade para comprá-la, pois que tens prioridade para comprá-la. Anameel, meu primo, veio, portanto, procurar-me no cárcere, como havia anunciado o Senhor. Compra, disse-me então, a minha terra de Anatote, na terra de Benjamim, porque cabe a ti, por direito de herança, resgatá-la. Compra, portanto. Compreendi que nisso havia um convite do Senhor. Assim, comprei a terra de meu primo, fixando-lhe o preço, 17 siclos de prata. Lavrei então uma escritura, e após tê-la selado, chamei testemunhas perante as quais pesei o dinheiro na balança. Tomei a seguir a escritura de venda selada, em que figuravam as cláusulas e estipulações, assim como a cópia aberta, e entreguei a primeira a Baruque, filho de Neerias, filho de Maazias, em presença de Anameel, meu primo, das testemunhas signatárias do ato de venda e de todos os judeus que estavam no ato da prisão. Em seguida, ante eles, dei esta ordem a Baruque: eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: toma esses documentos, essa escritura de venda selada e aquela cópia aberta, e coloca-as no vasilhame de barro, a fim de que por muito tempo se conservem. Porquanto, eis o que predisse o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ainda serão compradas casas, campos e vinhas desta terra. Oração de Jeremias. Depois de ter entregue a Baruque, filho de Neerias, o contrato da venda, dirigi ao Senhor a seguinte oração: ah, Senhor Javé, foste vós que fizeste saber a terra com a força de vosso braço. Nada vos é impossível. Concedei vossos favores a milhares e castigais os filhos por causa dos pecados dos pais. Deus grande e poderoso, que tendes o nome de Javé dos Exércitos, sois grandes em vossos desígnios, poderosos em vossas realizações, e vossos olhos se acham abertos para todos os destinos dos homens, a fim de retribuir a cada um de acordo com a sua conduta e os seus frutos e seus atos. Vós que outrora, no Egito e até agora, tanto em Israel como no estrangeiro, também realizastes milagres e prodígios e conquistastes o nome glorioso de que agora gozais. Vós que fizestes sair do Egito o vosso povo com prodígios, milagres e com a ação poderosa do vosso braço, por toda parte semeando o terror,
Vós que lhe haveis dado essa terra, por juramento prometido a seus pais, terra que mana leite e mel, entraram nessa terra e dela tomaram posse, não escutaram, porém, a vossa voz, nem observaram vossa lei, e nada fizeram do que lhes havia imposto. Então, sobre eles chamastes todas essas calamidades. As máquinas de guerra dos inimigos aproximam-se da cidade, a fim de assaltá-la. Vai ser entregue a cidade aos cadeus, que assaltam pela espada, pela fome e pela peste. O que predissestes realiza-se. Vede, não obstante vós me dissestes, Senhor Javé, que comprasse o campo a peso de dinheiro, perante testemunha, quando prestes a cidade a cair nas mãos dos cadeus. Foi então dirigida nesse termos a Jeremias a palavra do Senhor. Eu sou em verdade o Senhor, o Deus de todas as criaturas. Haverá algo que me seja impossível? Eis porque assim diz o Senhor: vou entregar essa cidade aos cadeus e ao rei da Babilônia, que dela se hão de apoderar. Os assaltantes caldeus penetrarão na cidade, eles porão fogo e incendiarão as casas, sobre cujos tetos foram feitos sacrifícios a Baal e libações a deuses estranhos, o que me desperta a ira. Os israelitas e judeus desde a juventude outra coisa não fizeram senão desgostar-me. Sim, só praticam os israelitas o que me é odioso, oráculo do Senhor. Desde o dia em que me foi construída essa cidade até hoje, não cessou de exasperar minha cólera e o furor, de sorte que arrepio de minha presença. Por causa de todo o mal cometido pelos israelitas e judeus para irritar-me, bem como seus reis, príncipes, sacerdotes e todos os de Judá e Jerusalém, voltaram-me as costas, em vez de me olharem. Ainda que sem cessar os tenha instruído, recusaram meus avisos, e no templo colocaram seus ídolos abomináveis e conspurcaram o lugar em que meu nome é invocado. Ergueram altares a Baal no vale de Ben-Enom, para aí queimar os filhos e as filhas em honra de Moloque, o que não lhes havia ordenado, nem jamais me tinha passado pela mente, cometer tal infâmia e tomar Judá culpado de semelhante crime. Benefícios maiores que as calamidades. Assim diz agora o Senhor, Deus de Israel, a propósito desta cidade, ao qual dizes que vai ser entregue ao rei da Babilônia pela espada, pela fome e pela peste. Vou reunir os habitantes de todos os países em que os exilaram minha cólera, meu furor e indignação, e os trarei para aqui, a fim de que habite em segurança. Serão eles o meu povo e eu o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um mesmo destino, a fim de que sempre me reverenciem, para o seu próprio bem e de seus descendentes. Com eles firmarei pacto eterno, por cujos termos não cessarei mais de lhe proporcionar o bem, e meu coração não lhes infundirei o temor, para que de mim não venham se afastar. Encontrarei minha alegria em lhes fazer o bem, e solidamente os colocarei nessa terra com toda a minha alma e coração. Porquanto, diz o Senhor, assim como lancei sobre esse povo tão imensa calamidade, também sobre ele farei recair todo o bem que lhe prometo. Serão comprados campos na terra, dos quais dizes serão desertos, sem homens nem animais, entregue aos caldeus. E serão eles comprados a peso de dinheiro, escrituras serão passadas e seladas perante testemunhas, na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades das montanhas, da planície e Neguebe, porque a sorte dos cativos eu a mudarei, oráculo do Senhor. Capítulo 33. Promessa de restauração. Pela segunda vez, enquanto Jeremias ainda estava detido no átrio da prisão, foi-lhe dirigida a palavra do Senhor nesses termos. Eis o que diz o Senhor que criou a terra, que a modelou e consolidou e cujo nome é Javé. Invoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Portanto, eis o que diz o Senhor, Deus de Israel, a propósito das casas da cidade, dos palácios dos reis de Judá, que foram demolidos para dar lugar às fortificações e às armas dos caldeus, vindos para combater e para enchê-las de cadáveres dos homens que firem minha cólera, e por cuja malícia desviei minha face dessa cidade. Vou pensar-lhes as feridas e curá-las, e proporcionar-lhes a mudança de felicidade e segurança. Transformarei a sorte de Judá e de Israel, e os farei voltar ao que eram outrora. Eu os purificarei de todos os pecados que contra mim cometeram, e lhes perdoarei todas as iniquidades de que se tornaram culpados, revoltando-se contra mim. Será para mim motivo de alegria, felicidade e glória diante de todas as nações da terra, o saberem todo o bem com que agraciei meu povo. Ficarão tomadas de receio e temor por causa desse bem e da prosperidade que vou acumulá-lo. Eis o que diz o Senhor, neste lugar do qual dizeis que não passa de um deserto sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém devastadas, onde homem algum habita, nenhum animal se encontra, se ouvirão novamente gritos de alegria,
cânticos de júbilo, a voz do esposo e da esposa, aclamações daqueles que cantarão, louvai ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, eterna é sua misericórdia, ao apresentarem no templo seus sacrifícios de ação de graças, pois que restituirei a terra tal qual era outrora, oráculo do Senhor. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos nesse lugar que é deserto, sem homens nem animais, e em todas as suas cidades haverá novamente abrigos para os pastores que apacentarão seus rebanhos. Na cidade das montanhas, nas da planície, nas de Neguebe, na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, onde passar ainda rebanhos pela mão do que os conta, oráculo do Senhor. Eis que outros dias virão, e nesses dias e nesses tempos farei nascer de Davi um rebento justo, que exercerá o direito e a equidade na terra. Naqueles dias e naqueles tempos viverá Jerusalém em segurança, e será chamada Javé nossa justiça. Porque diz o Senhor, não faltará jamais a Davi um sucessor para ocupar o trono da casa de Israel, e diante de mim não faltarão jamais descendentes aos sacerdotes e aos levitas para oferecer os holocaustos, queimar as oferendas e celebrar o sacrifício cotidiano. Nesses termos foi a palavra do Senhor dirigida a Jeremias. Eis o que diz o Senhor, se puderes romper o meu pacto com o dia e a noite, de sorte que dia e noite não surjam no tempo devido, então poderá ser rompido o pacto que fiz com Davi meu servo, e não terá ele filho que lhe ocupe o trono. E com os sacerdotes e levitas, meus ministros, a semelhança do exército celestial que se não pode enumerar, e como a areia do mar, que não se pode medir, assim multiplicarei a posteridade de Davi meu servo e os levitas meus ministros. Foi a palavra do Senhor dirigida a Jeremias nesses termos. Não reparastes nas palavras que proferem esses homens? As duas famílias, dizem eles, que pelo Senhor haviam sido eleitas, foram por ele repelidas. É assim que despreza o meu povo a ponto de, a seus olhos, não constituir mais uma nação. Eis o que diz o Senhor, se não firmei pacto com o dia e a noite, nem regulei as leis do céu e da terra, então poderei rejeitar a raça de Jacó e de Davi meu servo, e abster-se de escolher da sua descendência os chefes para a raça de Abraão, de Isaque e de Jacó, pois hei de lhes melhorar a sorte, e deles me apiedarei. Capítulo 34. Jeremias e Sedecias. Eis a palavra pelo que o Senhor foi dirigida a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, com seu exército, com todos os reinos da terra que lhes eram vassalos, e com todos os povos combatia contra Jerusalém e as cidades que a cercavam. Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel, vai procurar Sedecias, rei de Judá, e diz-lhe, eis o que diz o Senhor, vou entregar essa cidade ao rei da Babilônia, que a incendiará, nem tu lhe poderás escapar, serás capturado e entregue às suas mãos, verás o rei da Babilônia face a face, que de viva voz te falará, e irás para a Babilônia. Escuta, contudo, Sedecias, rei de Judá, a palavra do Senhor. Eis o que ele profere a teu respeito, não morrerás pela espada. Será em paz que haverás de morrer, e assim como perfumes foram queimados em honra de teus pais, os reis antigos que te precederam, assim também por ti serão queimados. Lágrimas serão derramadas por tua causa. Eu, Senhor, sou eu quem o prediz, oráculo do Senhor. Tudo isso transmitiu Jeremias ao rei Sedecias de Judá em Jerusalém, enquanto o exército do rei da Babilônia sitiava a cidade, assim como a Laques e a Zeca, últimas cidades de Judá que ainda resistiam. Situações dos escravos. Eis a palavra que foi dirigida a Jeremias pelo Senhor, depois que o rei Sedecias fez um pacto com o povo de Jerusalém, a fim de proclamar um decreto de alforria, segundo o qual cada um devia libertar seu escravo hebreu, homem ou mulher, não conservado na escravidão seus irmãos judeus. Aceitaram todos esse acordo, chefe e povo, consentindo em emancipar seus escravos e não mais conservá-los em servidão. Mais tarde, porém, voltando atrás em tal decisão, retomaram os escravos e mulheres que haviam libertado, reduzindo-os novamente ao estado de escravidão. Foi então que a palavra do Senhor assim se dirigiu a Jeremias. Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel, no dia em que tirei vossos pais da terra do Egito, desse período de escravidão, com eles concluí uma aliança assim concebida. A fim de 7 anos, cada um de vós emancipará seu irmão hebreu que lhe houver sido vendido. Ele te servirá durante 6 anos, no 7º, porém, o libertarás. Não me escutaram, entretanto, vossos pais, nem prestaram atenção. Agora fizestes o que é grato a meus olhos, cada um proclamando a liberdade ao próximo pela conclusão de um acordo em minha presença, na casa em que meu nome é invocado. Mudastes, porém, de parecer e profanastes meu nome, retomando cada qual vosso escravo e vossa serva, que se haviam tornado livres,
para de novo reduzir-lhes a escravidão. Eis porque diz o Senhor: assim como não me haveis obedecido no que tange a proclamação da liberdade de vossos irmãos, vou por minha vez proclamar à vossa volta a espada, a peste e a fome, transformando-vos em objetos de espanto para todos os reinos da terra. Os homens que violaram minha aliança e não observaram as cláusulas do acordo celebrado em minha presença, vou tratá-los como o touro, que cortaram em dois para passar entre as duas metades. Os chefes de Judá e de Jerusalém, os eunucos, os sacerdotes e toda a gente da terra que passaram entre as duas partes do touro, eu os entregarei aos seus inimigos e àqueles que lhes procuram tirar a vida, e os seus cadáveres servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Quando a Sedecias, rei de Judá, eu o entregarei juntamente com seus príncipes aos inimigos e àqueles que lhe querem tirar a vida, ao exército do rei da Babilônia que de vós se apartou. Vou dar ordens ao oráculo do Senhor, para que volte a essa cidade. Eles a sitiarão tomando de assalto e haverão de lhe pôr fogo, e transformarei as cidades de Judá em solidão, sem habitantes. Capítulo 35. Fidelidade dos Recabitas. Eis a palavra que foi dirigida pelo Senhor a Jeremias no tempo de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vai procurar a família dos Recabitas para falar com eles. Em seguida, tu os conduzirás a uma sala do templo, onde lhes oferecerás vinho para beber. Foi então à procura de Gesonias, filho de Abisanias, seus irmãos e filhos, e toda a família dos Recabitas, e os conduziu ao templo, à sala dos filhos de Joanã, filho de Jegadalias, homem de Deus, perto da sala dos chefes, acima da de Maasias, filho de Zelum, guarda do vestíbulo. Coloquei diante deles um vaso cheio de vinho e taças e lhes disse: bebei este vinho. Responderam eles, porém: não bebemos vinho, pois que Jonadab, filho de Recabe, e nosso avô, assim nos prescreveu: jamais bebereis vinhos, vós e vossos filhos. Não construireis casa, não semeareis, não plantareis, nem possuireis vinhas, mas habitareis sempre em tendas, a fim de que por muito tempo possais viver em uma terra onde permanecereis como estrangeiros. Observamos a ordem de Jonadab, filho de Recabe, nosso avô, em todos os pontos. Abstemo-nos de vinhos e todos os nossos dias, nós, nossas mulheres, nossos filhos e filhas, não construímos casa para habitar nelas, não possuímos vinhas nem campos de sementeiras, vivendo debaixo de tendas. Assim, em tudo temos obedecido ao que nosso avô Jonadab nos prescreveu. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a terra, uns aos outros dissemos: vinde e entremos em Jerusalém, a fim de escapar do exército dos caldeus e da Síria. Eis a razão por que nos encontramos em Jerusalém. Foi então dirigida assim a Jeremias a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vai e diz ao povo de Judá e os habitantes de Jerusalém: não aceitareis a minha admoestação e não obedecereis a minha palavra? Oráculo do Senhor. São observadas as ordens de Jonadab, filho de Recabe, que proibiu a seus filhos beberem vinho. Abstiveram-se de beber, a fim de se conformarem com a ordem de seu pai. E a mim, que não cesso de vos falar, não me escutais? Sem descanso enviei-vos desde o princípio os profetas, meus servos, para dizer-vos: desviai-vos do mau caminho e reformai a vossa vida. Não andeis a correr atrás de deuses estranhos para lhes render culto. Ficareis então na terra que vos dei, a vós e a vossos pais. Não destes, porém, ouvidos, nem obedecestes. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, respeitam as prescrições de seus pais, mas esse povo não me escuta. Eis porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vou lançar sobre Judá e os habitantes de Jerusalém os flagelos que os ameacei, porquanto lhes falei e não me escutaram, e quando os chamei não me responderam. A seguir disse Jeremias à família dos Recabitas: eis o que diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: já que obedecestes à ordem do vosso pai Jonadab e observastes tudo o que vos prescreveu, promete-vos o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que a Jonadab, filho de Recabe, não faltarão descendentes que se hão de conservar na minha presença. Capítulo 36. O rolo queimado. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi a palavra do Senhor dirigida a Jeremias nesses termos: toma um rolo de um livro, e nele escreverás todos os oráculos que te ditei a propósito de Israel, de Judá e das nações pagãs, desde que te comecei a falar, no tempo de Josias até o presente. Quando o povo de Judá compreender todo o mal que lhe pretendo fazer,
Talvez cada um afaste de seu perverso caminho, de sorte que eu lhe possa perdoar as iniquidades e os pecados. Mandou então Jeremias que viesse Baruque, filho de Neerias, o qual, sob ditado do profeta, escreveu em um rolo todos os oráculos que recebera do Senhor. Em seguida, Jeremias deu essa ordem a Baruque: estou impossibilitado de dirigir-me ao templo. Vai até lá em dias de jejum, e tomando o rolo em que escreveste as palavras que te ditei, lerás os oráculos do Senhor perante o povo e a gente de Judá, vinda de suas cidades. Talvez dirijam eles súplicas ao Senhor e se convertam da má vida, porquanto imensa a indignação e grande o furor com que o Senhor ameaça esse povo. E Baruque, filho de Neerias, executou pontualmente a ordem do profeta Jeremias, lendo no templo os oráculos do Senhor inscritos no rolo. No 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 9º mês, um jejum foi prescrito diante do Senhor, para toda a população de Jerusalém e os habitantes das cidades de Judá que lá se haviam reunido. Então, Baruque leu em seu rolo as palavras de Jeremias, achando-se no templo, na sala do secretário Gamarias, filho de Safã, sala essa situada no vestíbulo superior, à entrada da porta nova do templo. Foi feita essa leitura perante o povo. Miqueias, filho de Gamarias, filho de Safã, ouvindo a leitura de todos esses oráculos do Senhor, desceu ao palácio real, à câmara do secretário, onde se achava reunida um conselho de ministros, o secretário Elisama, Delaias, filho de Semaias, Eunatã, filho de Acobor, Gamarias, filho de Safã, Sedecias, filho de Ananias, assim como todos os ministros. Contou-lhes Miqueias tudo o que ouvira ler Baruque perante o povo. Então, os ministros enviaram Jude, filho de Natanias, filho de Semeias, filho de Cuse, com a missão de dizer a Baruque: toma o rolo do qual acabas de ler ao povo e vem ter conosco. Munido do rolo, dirigiu-se Baruque, filho de Neerias, para onde o chamavam os ministros. Disseram-lhes então: senta-te e lê. Pôs Baruque a ler. Ao ouvirem esses oráculos, entreolharam-se aterrados os ministros. É preciso, disseram eles, que levemos todas essas coisas ao conhecimento do rei. Em seguida, dirigiam-se a Baruque. Como, perguntaram-lhe, escrevesses todos esses oráculos? Ele meditava, respondeu Baruque, e eu os escrevia com tinta neste rolo. Então, disseram-lhe os ministros: vai e esconda-te, assim como Jeremias, e que ninguém conheça o teu esconderijo. Em seguida, deixando guardado o rolo na mesa do secretário Elisama, foram procurar o rei em sua casa, a fim de pô-lo a par do assunto. Mandou este, então, que Jude fosse buscar o rolo. Jude, tendo apanhado na sala do secretário Elisama, voltou com ele, a fim de ler em presença do rei, tendo em torno de pé os seus ministros. O rei estava sentado em um aposento de inverno, era o 9º mês, com um braseiro aceso em sua frente. À medida que Jude acabava de ler 3 ou 4 colunas, cortava-os o rei com o canivete do escriba e os atirava às chamas do braseiro, até que todo o rolo foi consumido pelo fogo. Nem o rei, nem os ministros presentes à leitura se encheram de temor ou rasgaram suas vestes. Nem mesmo quis o rei escutar os rogos que lhe dirigiam Eunatã, Delaias e Gemarias para que não queimasse o rolo. Ordenou a seguir ao príncipe real Jaramiel, a Saraías, filho de Asriel, e a Semeias, filho de Abadiel, que prendesse Baruque o escriba e o profeta Jeremias. O Senhor, porém, os escondeu. Depois que o rei queimou o rolo que continha os oráculos escritos por Baruque e que Jeremias digitara, foi a palavra do Senhor dirigida ao profeta nesses termos: toma outro rolo, e nele escreverás todos os oráculos contidos no primeiro que foi queimado por Joaquim, rei de Judá. E dirás ao rei: eis o que diz o Senhor: queimastes aquele rolo, dizendo: por que nele escrevestes a ameaça de que o rei da Babilônia viria arruinar essa terra e exterminar-lhe os homens e os animais? Pois bem, eis o que diz o Senhor a respeito de Joaquim, rei de Judá: nenhum de seus descendentes ocupará o trono de Davi. Ficará seu cadáver exposto ao calor do dia e do frio da noite. Castigarei assim a iniquidade nele, em sua raça e em seus servidores. E sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém e o povo de Judá, farei cair todos os flagelos de que os ameacei, sem que me houvesse escutado. Tomou Jeremias outro rolo e entregou a Baruque, filho de Neerias, seu secretário, o qual nele escreveu, sob ditado do profeta, todos os oráculos contidos no rolo atirado ao fogo por Joaquim, rei de Judá, e vários outros oráculos lhes foram acrescentados. Capítulo 37.
prisão do profeta. O rei Sedecias, filho de Josias, sucedeu a Jeconias, filho de Joaquim, tendo sido proclamado rei da terra de Judá por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nem ele, porém, nem seus súditos e a população da terra escutaram os oráculos que lhes transmitiu o Senhor por intermédio do profeta Jeremias. O rei Sedecias enviou, entretanto, Jucal, filho de Semeias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maasias, a profeta Jeremias, a fim de lhe dizer: intercede por nós junto ao Senhor nosso Deus. Jeremias, que ainda não havia sido aprisionado, andava entre o povo. Partira então do Egito o exército do faraó. Ao receber tal notícia, os caldeus que sitiavam Jerusalém abandonaram a cidade. Nesses termos foi a palavra do Senhor dirigida ao profeta Jeremias. Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Assim falarás ao rei de Judá, que te envia seus delegados para interrogar-me. O exército do faraó que saiu para vos dar socorro vai regressar ao Egito. Voltarão os caldeus a sitiar a cidade, eles a tomarão de assalto e a entregarão às chamas. Oráculo do Senhor. Não queirais enganar-vos julgando que os caldeus se irão definitivamente. Eles não irão embora. Ainda que derrotasses todo o exército dos caldeus que combate contra vós e que deles só restassem feridos sob as tendas, cada um deles ainda se levantaria para incendiar a cidade. Quando as tropas dos caldeus se afastaram de Jerusalém, ante a aproximação do exército do faraó, quis Jeremias sair da cidade para dirigir-se à terra de Benjamim, a fim de lá se reabastecer com o resto do povo. Encontrava-se, porém, um guarda às portas de Benjamim, chamado Jeremias, filho de Semeias, filho de Ananias, o qual, ao chegar o profeta, deteve-o, dizendo: Tu foges para os caldeus. É falso, retorquiu o profeta. Eu não passo para os caldeus. Não quis, porém, Jerias ouvi-lo, prendeu-o e levou à presença dos chefes. E estes, enfurecendo-se contra Jeremias, açoitaram-no e prenderam-no na casa do escriba Jonatas, transformado em prisão. Foi então o profeta tirado em um calabouço, onde permaneceu vários dias. O rei Sedecias, porém, mandou-o buscar a fim de interrogá-lo secretamente em seu palácio. Tens, porventura, perguntou-lhe, algum oráculo do Senhor? Sim, respondeu-lhe Jeremias. Serás entregue nas mãos do rei da Babilônia. E acrescentou ao rei Sedecias: Em que te ofendi a ti, aos teus servos e a teu povo, para que me lançasses na prisão? Onde estão os profetas que vos prediziam não dever mais voltar ao rei da Babilônia contra vós e contra a terra? Escuta-me agora, meu rei, e digna-te acolher minha súplica. Não permitas que seja eu reconduzido à casa do escriba Jonatas, para que eu não morra lá. Ordenou então o rei Sedecias que Jeremias fosse retido no pátio do cárcere e que lhe desse todos os dias uma torta de pão da rua dos padeiros, enquanto na cidade houvesse pão. E assim permaneceu Jeremias no pátio do cárcere. Capítulo 38. Jeremias na cisterna. Safatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Fassur, Jucal, filho de Semeias, e Fassur, filho de Melquias, ouviram as palavras que Jeremias pronunciava diante de todos. Oráculo do Senhor, dizia ele: aquele que ficar na cidade morrerá pela espada, fome e peste, ao passo que o que sair a fim de entregar aos caldeus viverá, e a vida salva será seu espólio, e viverá. Oráculo do Senhor. A cidade será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a tomará de assalto. Disseram então os chefes ao rei: seja esse homem eliminado, pois que desencoraja o que resta dos guerreiros da cidade em todo o povo, proferindo semelhantes palavras. Não procura ele a salvação do povo, mas a sua perdição. Respondeu-lhes o rei Sedecias: ele está em vossas mãos. O rei nada vos pode recusar. Tomaram então Jeremias e por meio de cordas o fizeram descer na cisterna de Melquias, o príncipe real, a qual se encontrava no pátio do cárcere. Não havia água na cisterna, havia porém lodo, onde Jeremias se atolou. Um eunuco etíope do palácio real, chamado Ebed-Meleque, soube porém que haviam lançado Jeremias na cisterna. Como estivesse o rei neste momento assentado à porta de Benjamim, saiu ele do palácio para ir encontrá-lo. Ó rei, meu senhor, disse o eunuco, andaram mal esses homens, tratando assim o profeta Jeremias e lançando-o na cisterna. Morrerá de fome, pois que não há mais pão na cidade. Respondeu-lhe então o rei com essa ordem: leva daqui contigo 30 homens e faça com que retirem o profeta Jeremias da cisterna antes que morra. Ebed-Meleque, tomando então os homens consigo, dirigiu-se ao palácio e ao vestiário da tesouraria, e de lá tirou pedaços de estofo e velhos andrajos, e tomando uma corda, fez-os descer até Jeremias na cisterna. Coloca, disse Ebed-Meleque a Jeremias,
esses pedaços de estofo e esses retalhos sobre tuas axilas e embaixo das cordas. Assim fez o profeta. Então, erguendo-se por meio das cordas, retiraram-no para fora da cisterna, e Jeremias ficou no pátio do cárcere. Entrevista do rei e do profeta. Mandou então o rei Sedecias que lhe trouxesse o profeta Jeremias e o conduzisse à terceira porta do templo e lhe disse: Tenho algo a perguntar-te, nada me ocultes. Disse-lhe Jeremias ao rei: Se eu te responder, não me mandarás matar? Aliás, se te der um conselho, não me ouvirás. Então o rei Sedecias fez em segredo a Jeremias esse juramento: Pela vida de Deus que nos deu a vida, não te mandarei matar, nem te entregarei aos que odeiam a tua vida. E Jeremias disse então a Sedecias: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Se te entregares aos oficiais do rei da Babilônia, terás a vida salva e a cidade não será queimada, e sobreviverás assim como tua família. Mas, se não te entregares aos oficiais do rei da Babilônia, cairá a cidade nas mãos dos caldeus, aos quais a incendiarão, e tu não lhes escaparás. Temos judeus, replicou o rei Sedecias, que já se aliaram aos caldeus, e que me matarão se a eles for entregue. Tal não acontecerá, retorquiu Jeremias. Escuta, portanto, a voz do Senhor naquilo que te digo. Nada te acontecerá e terás a vida salva. Mas, se recusares entregar-te, eis a visão que o Senhor me mostrou. Todas as mulheres que ficarem no palácio do rei de Judá serão entregas aos oficiais do rei da Babilônia. E elas dirão: Foste enganado, e te subjugaram os teus bons amigos. Desapareceram enquanto teus pés se atolavam na lama. Todas as tuas mulheres e teus filhos serão entregues aos caldeus, e tu não lhes escaparás. Serás feito prisioneiro pelo rei da Babilônia, e a cidade será entregue às chamas. Disse então Sedecias a Jeremias: Que ninguém saiba do que falamos, senão poderás morrer. Se souberem os ministros que tivemos essa entrevista, se te vierem procurar a fim de perguntar-te sobre a ameaça de morte, tudo quanto te disse o rei, sem nada ocultar, tu lhes dirás. Foi suplicar ao rei que não fosse reconduzido à casa de Jonatas, onde encontraria a morte. Com efeito, todos os ministros foram interrogá-lo, tendo-lhes respondido o profeta exatamente como lhe ordenara o rei. Deixaram-no então tranquilo, porquanto nada transpirou da conversa havida. Assim passou Jeremias a habitar o pátio do cárcere até o dia da tomada de Jerusalém. De fato, lá estava ele enquanto foi expugnada Jerusalém. Capítulo 39. Conquista de Jerusalém. No 9º ano do reinado de Sedecias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio sitiar Jerusalém com todo o seu exército. No 10º ano do reinado de Sedecias, no 9º dia do 4º mês, foi aberta uma brecha na cidade. Penetraram então por essa brecha os oficiais da Babilônia e se apossaram da porta do centro. Entre eles, Nebuzaradan, chefe dos eunucos, Nergal-Sarezer, chefe dos magos, e todos os demais oficiais do rei da Babilônia. Ao vê-lo, Sedecias, rei de Judá, e todos os seus guerreiros puseram-se em fuga, saindo da cidade durante a noite pelo caminho do Jardim Real e pela porta entre os dois muros, e tomaram o rumo da planície de Jordão. Mas as tropas dos caldeus perseguiram-nos e alcançaram Sedecias nas planícies de Jericó. Aprisionaram então e o reconduziram à presença de Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Rebla, na terra de Emate. Após ter pronunciado contra eles uma sentença, o rei da Babilônia mandou decapitar os filhos de Sedecias ante os olhos do pai, assim como os nobres de Judá. Em seguida, mandou furar os olhos de Sedecias e metê-los em grilhões de bronze, a fim de conduzi-lo para a Babilônia. Então, os caldeus atearam fogo ao palácio real, assim como as casas particulares, e demoliram as muralhas de Jerusalém. Nebuzaradan, chefe dos guardas, deportou para a Babilônia o que restava da população da cidade, os que lhes haviam rendido e o resto do povo. Deixou, contudo, na terra de Judá uma parte dos pobres do povo, aqueles que não possuíam bens, e entre eles distribuiu naquele dia vinhos e terras. Quando da tomada de Jerusalém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu a Nebuzaradan, chefe dos guardas, a seguinte ordem a respeito de Jeremias: Toma-o e nele põe os olhos. Não lhe faças, porém, mal algum, agindo a respeito dele conforme seus desejos. Então, Nebuzaradan, chefe dos guardas, Nabuzaradan, chefe dos eunucos, Nergal-Sarezer, chefe dos magos, e todos os principais oficiais do rei da Babilônia mandaram buscar Jeremias no pátio do cárcere e o entregaram a Godolias, filho de Aicã, filho de Safã, para que fosse reconduzido à sua casa. E assim permaneceu Jeremias no meio do povo.
Enquanto Jeremias estava ainda detido no palácio do cárcere, foi-lhe dirigida a palavra do Senhor nesses tempos. Vai e diz ao etíope Ebed-Meleque: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Vou executar contra essa cidade as prescrições que fiz para a sua desgraça e não para o bem, e elas se realizarão naquele dia à tua vista. Então, porém, te salvarei, oráculo do Senhor, e não serás entregue aos homens que temes. Farei com que escapes e não cairás a golpe da espada. A vida salva será o teu espólio, porque em mim pusestes confiança, oráculo do Senhor. E o último capítulo do dia de hoje, capítulo 40, curto governo de Godolias. Eis a palavra do Senhor que foi dirigida a Jeremias depois que Nebuzaradan, chefe dos guardas, mandou trazê-lo de Ramá, onde o encontrara carregado de ferros entre os deportados de Jerusalém e de Judá, que eram conduzidos para a Babilônia. Mandou o chefe dos guardas que trouxesse Jeremias e lhe disse: Havia predito o Senhor teu Deus a calamidade que caiu sobre esse lugar, e ele a fez vir, fez como havia anunciado, e porque pecastes contra ele e não lhes custastes a vós, tudo isso aconteceu. Pois bem, agora tira-te dos grilhões que te prende às mãos. Se te agradar, vem comigo para a Babilônia, velarei por ti. Se, porém, preferes ficar, deixa. Vê toda essa terra, está ao teu dispor. Podes ir para onde melhor te aparecer. Ele, porém, ainda não se voltava. Volta para Godolias, filho de Aicã, filho de Safã, nomeado pelo rei da Babilônia para governador das cidades de Judá, e vai morar com ele no meio do povo, ou aonde melhor te aprouver. Deu-lhe então o chefe dos guardas víveres e presentes, e os deixou ir. Jeremias foi para junto de Godolias, filho de Aicã, e em Masfa, e com ele permaneceu entre o povo que havia deixado na terra. Ante a notícia de que o rei da Babilônia nomeara governador da terra Godolias, filho de Aicã, e lhe confiara homens, mulheres, crianças e pobres que não haviam sido deportados, vieram os chefes das tropas que se tinham dispersado pela terra, procurar o governador com seus companheiros em Masfa. Eram eles Ismael, filho de Natanias, Joanã e Jonatas, filho de Carea, Sareas, filho de Teneumete, os filhos de Ofi, de Netofa, e Gesonias, filho de Maacate, e suas gentes. Godolias, filho de Aicã, filho de Safã, declarou-lhes sob juramento: Não tenhais receio de servir aos caldeus, ficai na terra submissos ao rei da Babilônia, e nada vos acontecerá. Ficarei em Masfa, para estar às ordens dos caldeus que para aqui vierem. Recolhei, pois, o vinho, as frutas e o óleo, fazendo deles provisão. Instalai-vos nas cidades para onde voltais. Sabendo a seu turno que o rei da Babilônia deixara em Judá o resto do povo sob as ordens de Godolias, filho de Aicã, filho de Safã, todos os judeus que estavam em Moabe e dentre os filhos de Amon, ou Enom e nas demais regiões, deixaram esses lugares por onde andavam dispersas e vieram à terra de Judá, para junto de Godolias em Masfa, e lhe fizeram abundante colheita de vinhos e de frutos. Joanã, filho de Carea, e todos os chefes das tropas, disseminados pelas províncias, vieram procurar Godolias em Masfa. Sabes, disseram-lhe então que Gabalias, rei dos filhos de Amon, encarregado Ismael, filho de Natanias, de tirar-lhe a vida, não quis, porém, Godolias acreditar nisso. Então Joanã, filho de Carea, tomou a parte de Godolias em Masfa e lhe disse: E se eu fosse matar Ismael, filho de Natanias, sem que alguma pessoa soubesse? Por que permiti que te matem? Seria isso a dispersão de todos os judeus que se reuniram em torno de ti e o aniquilamento do que resta de Judá? Godolias, filho de Aicã, disse, porém, a Joanã, filho de Carea: Não faça isso, é falso o que dizes de Ismael. E aqui termina a leitura de hoje.